Meu nome é Dr. Felipe Duarte, sou cirurgião plástico e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje vou falar sobre um assunto que toda paciente gostaria de saber sobre cirurgia plástica. Doutor, o que eu posso fazer quando eu constato que a minha cirurgia não está 100% da maneira como eu gostaria? Então, vamos aos pontos principais. Ponto número 1. Expectativa irreal. É muito importante, talvez uma das coisas mais importantes na cirurgia plástica, é alinhar a expectativa da paciente. Principalmente hoje, com as redes sociais, as pacientes têm acesso a muita informação e normalmente criam muita expectativa em relação à sua cirurgia plástica. Então, é muito importante a paciente fazer um alinhamento do possível resultado e também não se utilizar de corpo de outras pessoas para fazer a comparação. Porque a gente muitas vezes tenta mostrar ao paciente o que é esperar de um resultado, utilizando às vezes livros-textos de cirurgia plástica. O que acontece num livro-texto? Nós temos ali um livro de um cirurgião renomado mundialmente, onde numa prática de 30 anos, 40 anos de cirurgia plástica, ele escolheu seus melhores casos. E às vezes você mostra o resultado no livro para as pacientes, numa consulta pré-operatória, e elas acham aquele resultado muito ruim. Falam, doutor, mas a minha cirurgia vai ficar assim, dessa maneira? Então isso já mostra uma expectativa irreal desde o início. Imagina, se aquele cirurgião, que é renomado mundialmente, escolheu seus melhores casos durante sua prática de uma vida inteira, não está agradando aquela paciente que quer fazer aquela cirurgia, imagina o seu cirurgião, que às vezes não é conhecido mundialmente e você não é, provavelmente, aquele caso que seria escolhido dentro da prática dele de 30 anos. Então isso já mostra uma disparidade de expectativa de resultado muito grande. Outra situação, quando a paciente vem com fotos de atrizes, pessoas famosas na internet e quer um resultado exatamente igual daquela pessoa. Então, importante, número 1, expectativa de resultado. Situação número 2. O resultado esperado da cirurgia já chegou no resultado final? Eu acho que talvez esse seja o ponto que mais chegam mensagem das minhas pacientes em relação ao pós-operatório. Então, não adianta a paciente ficar ansiosa, nervosa, chateada, chorando, quando ainda não chegou ao final. A gente não brinca que quando a pessoa vai ter um filho, leva 9 meses, então não adianta chorar que o filho não nasceu com 2, ou que não nasceu com 3, ou que não nasceu com 4, porque ele só vai nascer com 9 meses. É questão de natureza, de ciência. Então, com a cirurgia plástica é a mesma coisa. Existe o tempo para o resultado aparecer. Então, eu vou dar alguns exemplos. Uma cirurgia de nariz. Quando a pessoa faz uma rinoplastia, a gente vai ter um resultado de mais ou menos 90% do resultado com 6 meses. E um resultado final apenas com 1 ano de cirurgia. Então, a paciente fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Meu Deus, meu nariz está muito inchado, está muito inchado, muito inchado. Então, não tem necessidade de ter toda essa sofrência se o resultado só vai aparecer lá na frente. Outra cirurgia de lipoaspiração. O paciente que faz a cirurgia de lipoaspiração quer o resultado já imediato. Isso não acontece. Vai acontecer só depois, em um período aí de pelo menos 6 meses. Eu tenho uma paciente que fez uma lipo HD comigo, inclusive teve um dos resultados mais espetaculares, e que eu até coloquei no meu feed, e é que mais chama a atenção de todos os resultados. Ela demorou 1 ano para o resultado realmente ficar bom. Ela teve algumas fibroses nas áreas de marcação da lipo HD, isso demorou até recuperar 100%, então ela levou 1 ano para chegar naquela situação ideal, que ela voltou, nossa, doutor, agora eu estou muito feliz, tá excelente, aqui a cirurgia, estou muito contente, então levou 1 ano. A cicatriz na cirurgia plástica, ela é uma cicatriz
que no período de 3 meses, por exemplo, é o período que ela vai estar mais feia. Vai estar amarronzada, roxeada, alta. Então, aquele período ali é um período que o paciente fica muito ansioso, muito nervoso, ligando. Nossa, doutor, minha cicatriz está muito feia, estou muito preocupada. Então, a cicatriz em cirurgia plástica, ela começa a melhorar com 1 ano. A partir de 1 ano que ela realmente vai chegar até a sua melhora efetiva. E o resultado final de uma cicatriz é com 2 anos. Então, o mais importante, quando o paciente está se questionando, né, ao médico, doutor, não estou 100% satisfeito com a minha cirurgia. A pergunta, já chegou no final? Situação número 3. Você, paciente, está fazendo a sua parte? Então, isso cabe uma autocrítica sempre. A pessoa faz a cirurgia e sempre com uma promessa de mudança de estilo de vida, porque investiu todo esse esforço, dinheiro, recuperação, tudo, sua saúde, para fazer uma cirurgia plástica, e isso deve estar incumbido dentro de todo um projeto de mudança de estilo de vida, na alimentação, nos exercícios, na parada de certos vícios, por exemplo, como o cigarro, e, por que não, no próprio mindset. A pessoa se sentir sempre mal, baixa autoestima, conseguir sentir bem, com uma boa autoestima, né? Mudar a maneira como vê as coisas, como se sente. O próprio mindset, a mente também faz parte dessa mudança de estilo de vida. Então, a pergunta que fica é, você está fazendo a sua parte ou está jogando todo o problema, toda essa responsabilidade para a mão do cirurgião? Então, o paciente está perdendo peso, está controlando o peso, está fazendo exercício, está fazendo os cuidados pós-operatórios, fazendo as drenagens linfáticas, usando as malhas cirúrgicas, usando as hortes de umbigo, os cremes pós-cirúrgicos, os lasers de cicatriz para a cicatriz ficar de melhor qualidade possível, fez todas as orientações pós-operatórias ou fez só parcialmente, fez só alguns retornos, não cuidou do peso, continua fumando, continua bebendo, o peso que ainda começou a cirurgia com peso X e depois de 2 meses aumentou o peso ainda mais. Então, fica aí essa situação na pergunta, não estou 100% satisfeita com a cirurgia, quanto disso é a sua culpa? Vale a autocrítica. E a número 4. Então, se você está não 100% satisfeito com a cirurgia, provavelmente vai haver uma conversa com o seu cirurgião para fazer um retoque, um refinamento da cirurgia. Mas aí vai caber uma discussão do risco-benefício. Nem sempre uma reoperação vai chegar no resultado almejado ou, muitas vezes, pode até piorar o resultado que já existe ou vai ter uma melhora muito pequena que não vai valer o risco-benefício. Imagina, mais um gasto financeiro, mais uma recuperação cirúrgica, mais dias sem trabalhar, mais dias sem poder ir para a academia, mais dias fora da vida social. Tudo isso é um grande investimento, então tem que ter um grande impacto essa reoperação, esse retoque. Então isso vai haver então uma discussão com o teu cirurgião se realmente vale a pena. A cirurgia que eu considero exemplar para esse tipo de situação é a cirurgia de rinoplastia. Porque muitas vezes, após uma cirurgia de rinoplastia, a paciente vê um defeito muito pequenininho, que às vezes só ela vê, só ela percebe, e só vê mesmo porque todo dia está olhando o nariz no espelho, se olha, se analisa diariamente. Então, essa cirurgia, a gente tem que ver o risco-benefício, porque a paciente acha que para corrigir aquele problema é só fazer uma pequena cirurgia. Mas muitas vezes não é assim, é necessário abrir todo o nariz, fazer uma cirurgia secundária, que é uma cirurgia muito complexa, com risco de necrose da pele do nariz, com risco de a cicatrização ficar pior ainda. Então, às vezes, o risco-benefício não compensa, ou é mais arriscado, ou pode levar até um resultado pior do que já existia. Então, às vezes, a pessoa tem que entender que é melhor uma nota 7 do que fazer uma cirurgia e acabar com uma nota 6, não conseguindo a nota 10. Né? Então, tudo isso a pessoa tem que calcular esse risco-benefício. Por outro lado, outras cirurgias
O retoque é excelente, uma cirurgia de abdômen em que tu refina uma cicatriz, ou uma cirurgia de abdômen em que ficou uma gordurinha localizada e tu faz uma pequena lipoaspiração, ou seja, o retoque só vai trazer benefício, é só um refinamento e tem tudo para fazer, o paciente vai ficar satisfeito, o cirurgião vai ficar satisfeito em fazer esse retoque e ter um resultado ainda melhor que já existia.